Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma vez o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Antes do início, vamos fazer nossa prece, fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, em Seu nome, para o estudo do Evangelho da manhã. Obrigado pela bênção e pela luz do Seu ensinamento, que clareia a nossa estrada e orienta as nossas decisões. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. É mais uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha que temos estudado na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados, felizes aqueles que praticam a misericórdia, porque também alcançarão a misericórdia para si. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra que vale uma discussão a respeito da etimologia e a respeito dos usos que fazemos no nosso dia a dia. Misericórdia vem de duas palavras do latim, miserere e cordes. Miserere é sofrimento, compaixão pela dor, cordes, coração. Misericórdia pode ser você se compadecer, colocar seu coração na dor do outro. E olha que palavra bonita, colocar o coração na miséria do outro, colocar o coração no sofrimento do outro, ser empático, sentir a dor do outro e a partir disso motivar um pensamento ou um comportamento. Misericórdia é uma palavra que tem muitas expressões no nosso idioma e eu gostaria de lembrar algumas delas. Quando nós estamos numa situação difícil e falamos misericórdia, estamos pedindo o perdão daquele que para quem fizemos alguma coisa de errado. Quando se fala em conceder misericórdia, se fala em conceder o perdão a outra pessoa. Quando se fala na expressão misericórdia divina, que muitas vezes já pedimos o uso desse benefício de Deus, misericórdia divina é esse perdão divino que todos os dias precisamos. Quando falamos carregar a bandeira da misericórdia, nós lembramos dos espíritos que trazem no coração o perdão e que praticam isso no seu dia. Quando falamos de Mãe de Misericórdia, nós falamos de Maria, Mãe de Jesus. Quando falamos de casas de misericórdia, nós falamos de instituições que praticam caridade. Quando falamos de obras de misericórdia, nós falamos de obras que praticam a caridade. E quando nós falamos de golpe de misericórdia, nós lembramos de um conceito da Idade Média em que o cavaleiro andava com um punhal no lado direito da cintura e num duelo que fosse travado, aquele que caísse vencido, se a pessoa que tivesse caída, vencida, pedisse misericórdia, a ele era dado perdão. Mas se ele não pedisse misericórdia, o cavaleiro vencedor puxava o punhal que estava no seu lado direito da cintura e aplicava o golpe da misericórdia. A misericórdia era esse punhal. Aplicava o golpe fatal que fazia morrer o vencido. Muitos usos. Misericórdia confunde-se então com caridade, misericórdia confunde-se com brandura, misericórdia confunde-se com tolerância e o golpe de misericórdia também seria aquele golpe fatal de quem não pediu misericórdia. Se não pedisse, receberia o golpe fatal do punhal chamado misericórdia. Quantas aplicações na nossa língua de uma palavra tão infinita e tão maravilhosa como veio orientar Jesus. Misericórdia é o dom de Deus, é aquele benefício que todos nós
Pedimos a Deus em todas as nossas encarnações que já aconteceram até agora, porque somos espíritos falíveis e, como espíritos falíveis, já erramos muitas vezes. E se erramos muitas vezes, precisamos tantas vezes quantas erramos desse perdão de Deus que recomeça, que dá nova oportunidade, que apaga e reinicia a nossa tentativa de acerto. Então, misericórdia, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o complemento da brandura, é o complemento da mansuetude, que estudamos no capítulo 9. O pacífico, o bem-aventurado pacífico, que acabamos de estudar no capítulo 9, tem a complementação da misericórdia, porque o misericordioso, aquele que perdoa, sempre tem que trazer dentro de si a mansuetude, a brandura e a paz. Se não for dessa forma, o perdão não é um perdão que vai gerar resultados proveitosos para a nossa vida. Então, há formas de perdoar? Sim, há formas de perdoar. Há uma forma de perdoar em que usamos a generosidade, em que somos sinceros e procuramos acalmar e de verdade esquecer a ofensa que nos foi feita. Há também uma outra forma de perdoar em que nos colocamos numa condição de superioridade em relação àquele que errou. E, desse modo, nós não alcançamos a profundidade deste conceito da misericórdia que fala a favor de um coração ameno, de um coração pacífico, de um coração amoroso. Na sequência do Evangelho, nós passamos a estudar a questão de julgar e ser julgado. Quando Jesus conversava na praça com os apóstolos, ouviu um tumulto e se aproximaram dele alguns judeus trazendo uma mulher que acabava de ser surpreendida em adultério. E um dos judeus se dirige a Jesus gritando: Mestre, Moisés nos ordena a lapidar em praça pública as adúlteras. Qual é a sua opinião sobre isso? Empurrando a mulher para o meio da roda. Jesus se abaixa e escreve na terra com as mãos. Os judeus continuam a interrogar Jesus. Mestre, qual a sua opinião sobre isso? Procurando tentá-lo. E Jesus se ergue e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Retiraram-se os judeus, então, a começar dos mais velhos, que com certeza traziam em si mais pecados, e se sentiram com o magnetismo de Jesus, envergonhados de condenar aquela mulher pega em adultério. E Jesus permaneceu só com a mulher no meio da praça, e, se levantando, dirigiu a ela, dizendo: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhe disse: Não, Senhor. Então Jesus lhe responde: Também eu não vos condenarei. Ide e não pequeis mais. A indulgência, o perdão, não é apenas uma virtude que alcançamos. O perdão é um dever nosso como espírito. Nós seremos espíritos indulgentes, nós adquiriremos esta virtude conforme nosso espírito evolua. Mas para que nosso espírito evolua, nós temos o dever de perdoar. Nós temos o dever de perdoar porque nós, o tempo todo, utilizamos do perdão de Deus. Se não fosse dessa forma, estaríamos eternamente condenados, porque conforme vamos tendo as reencarnações, percebemos que os nossos atos errôneos, nossas escolhas confusas, têm um número muito maior do que as escolhas boas, do que os atos corretos. Então,
Se não tivéssemos o perdão divino, que muitas vezes transforma um débito em trabalho, um débito em sacrifício, nós não teríamos como pagar a justiça divina. Nossa dívida seria cada vez maior e infinita, dando nenhuma esperança para o nosso espírito que busca a perfeição. Se então nós utilizamos todos os momentos da nossa vida do perdão de Deus, nós temos o dever da prática do perdão com aquele que divide a estrada conosco. O dever nosso de perdoar a qualquer momento. E isso deve ser trabalhado no nosso interior. Porque nós devemos, acima de tudo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sendo que amar a Deus é semelhante a amar ao próximo, porque o nosso amor a Deus só pode ser expresso naquilo que fazemos à sua criatura, ao nosso irmão. Então, amando ao próximo, perdoando o próximo, nós estamos amando a Deus, nós estamos cumprindo o nosso dever e estamos nos aproximando de Deus e mostrando que merecemos a sua misericórdia, que merecemos o seu perdão. Lançar a censura sobre alguém pode ter dois motivos. Um deles, reprimir o mal, e o outro, criticar aquele a quem lançamos a censura. A repressão ao mal também é um dever nosso. Então, se temos o dever de perdoar, também temos o dever de proteger as pessoas que estão sendo vítimas da maldade, ou as instituições que estão sendo vítimas da maldade. Daí é necessário pensarmos que olhar o mal, perceber a prática do mal em outra pessoa ou em um grupo de pessoas, deve despertar em nós ações amorosas no coração. E o que não significa permitir que o mal estrague um bom trabalho, que o mal envenene a situação. Emmanuel nos fala que é como se vivêssemos num condomínio e percebêssemos que pessoas percebêssemos pessoas contaminando a água desse condomínio. É nossa obrigação, é nosso dever proteger um grupo ou uma instituição que se dedica à sobrevivência, se dedica ao bem, se dedica à vida. Então, se por um lado temos o dever de perdoar, também temos o dever de proteger as instituições, proteger as organizações, proteger os espíritos. A forma com que denunciamos ou censuramos o mal é que deve ser pensada. Mas o mal, a perceber o mal, não deve ser um motivo de maledicência ou de denegrir o outro ou de diminuir o outro, porque seria o orgulho escondido mostrando que nos achamos melhor que o outro. Mas perceber o mal e agir de forma ponderada contra o mal é nossa obrigação, sempre lembrando que o mal deve ser entendido como ignorância do bem, como falta ainda de orientação do espírito e, portanto, entender o agressor ou o maldoso como alguém doente que necessita orientação, que necessita amor e que necessita caridade.